Um tônico centenário, 100% brasileiro, mas que rendeu ao seu criador uma fortuna nos Estados Unidos durante a Lei Seca. Esse é o Biotônico Fontoura, que apesar de ter atualmente perdido um pouco a visibilidade, já fez parte da vida de muitos brasileiros. No vídeo de hoje você vai acompanhar a história desse produto tão brasileiro. Vamos entender por que ele perdeu sua popularidade do passado, visto que a Anvisa forçou uma mudança em sua fórmula em 2001 e se realmente havia algo no biotônico capaz de abrir o apetite. Spoiler: nunca foi comprovado que ele abria realmente o apetite, apesar de alguns dos seus ingredientes atuarem dessa maneira. Começando pelo início, o Biotônico Fontoura foi criado em 1910 pelo farmacêutico Cândido Fontoura. Na época, Cândido tinha apenas 25 anos e desenvolveu o tonificante para tratar a saúde debilitada de sua esposa. A ideia dele era criar algo similar à emulsão Scott, um suplemento vitamínico feito de fígado de bacalhau bem popular na época. No começo do século XX, a farmácia magistral era uma prática recorrente, embora hoje possa soar incomum. Atualmente, os remédios são produzidos em larga escala por indústrias farmacêuticas devidamente credenciadas pelos órgãos responsáveis. Contudo, naquela época, cada farmacêutico formulava e manipulava seus próprios medicamentos. Muitos locais eram chamados de boticas, e os farmacêuticos possuíam um papel similar aos de médicos, recomendando e produzindo remédios para as mais variadas condições. Eles desenvolviam suas fórmulas originais, tendo como base conhecimentos de química, botânica e medicina. Algumas dessas fórmulas acabavam se tornando famosas, como o Biotônico Fontoura, enquanto outras ganhavam o mundo, como foi o caso da Coca-Cola. Entretanto, nem todos os exemplos são positivos. Há também alguns bem catastróficos, como o Radiator. Durante os anos 20 e 30, o Radiator foi um suposto tônico revigorante, mas que, na verdade, consistia apenas em água misturada com um elemento radioativo rádio, sendo vendido como um remédio contra o cansaço. Infelizmente, aqueles que o consumiram sofreram de necrose nos ossos, tumores e morte. Com o avanço da indústria farmacêutica e a criação de órgãos reguladores, tais como a Anvisa, a produção de medicamentos passou a ser uma prática padronizada. Com isso, a farmácia deixou de ser um local para a produção de remédios próprios, se tornando um ponto de venda de medicamentos fabricados em grandes laboratórios. O Biotônico Fontoura nasceu em uma botica, inicialmente com um tônico manipulado pelo próprio Cândido Fontoura, mas conforme o seu sucesso crescia, tornou-se um produto industrializado. Cândido Fontoura foi o responsável pela criação do suplemento alimentar, mas não por batizá-lo. Quem escolheu o nome foi o seu amigo e famoso escritor Monteiro Lobato. Olhe só. Na época, o escritor era consumidor assíduo do produto e acabou virando uma espécie de marqueteiro dele. Juntos, eles criaram o Almanaque Fontoura, uma revista de divulgação publicitária do produto, a qual era distribuída gratuitamente nas farmácias. A revista continha conteúdos voltados aos trabalhadores do campo, como calendários com as fases da lua. Ali estavam informações sobre as épocas de plantio dos diferentes cultivos no campo, passatempos, horóscopo, dicas com melhores dias para pesca, conselhos práticos, anedotas e também histórias com o personagem que virou o rosto do biotônico, o Jeca Tatuzinho. O Jeca Tatuzinho foi inspirado em outro personagem de Monteiro Lobato, o Jeca Tatu. Ele representava uma crítica social que Monteiro Lobato fazia com a figura do homem do campo, alguém doente e sem acesso à saúde. No almanaque, ele era retratado como alguém magro, doente, preguiçoso e malnutrido. Quando o médico de roça passou pelo seu rancho e o examinou, ele constatou que Tatuzinho estava doente, com uma doença conhecida popularmente como amarelão. Para se curar, o médico receitou a ele o Biotônico Fontoura,
capaz de abrir o seu apetite. Ao tomar o biotônico, Tatuzinho rapidamente se fortaleceu, transformando-se numa pessoa mudada e totalmente disposta. Excelente marketing, né? Nos anos 20, quando começou a circular, o almanaque teve a sua tiragem próxima dos 50 mil exemplares. Porém, até 1982, estima-se que tenham sido distribuídos cerca de 100 milhões de exemplares. A ideia de que o biotônico Fontoura podia estimular a fome é algo debatido até os dias de hoje. Entretanto, foi muito mais uma jogada de marketing. O que se sabe com relação à fórmula do composto é que o biotônico possui uma combinação de ferro e extratos de plantas. O ferro, principal componente, é essencial para a produção de hemoglobina, responsável por transportar o oxigênio no sangue. Seu uso pode levar a prevenir e tratar casos leves de anemia ferropriva, comum em gestantes e crianças. Os extratos de plantas presentes na fórmula, como a aquácia, podem estimular